O rolo compressor russo deveria passar por cima da Ucrânia, deixando Putin e seus comparsas do Kremlin em posição de projetar poder sobre uma Europa despreparada. Mas isso não aconteceu. O que era para ser uma invasão relâmpago acabou expondo a Rússia como o pior exército moderno do último século. A guerra de Putin na Ucrânia está explodindo enquanto falamos, e todos nós estamos testemunhando como é um colapso militar total. Um relatório recente do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, CSIS, mostrou que os avanços da Rússia na Ucrânia são tão fracos que o mundo militar moderno não via algo assim desde a Primeira Guerra Mundial. Todas as guerras desde então tiveram avanços mais rápidos do que a Rússia está conseguindo. A Ucrânia, e até mesmo algumas das batalhas mais sangrentas da Primeira Guerra Mundial, resultaram em um ritmo de avanço mais rápido do que o que a Rússia está alcançando. Enquanto soldados de Putin enfrentam drones, artilharia pesada e uma defesa ucraniana que parece se adaptar a tudo que a Rússia lança, um dado chama a atenção. A Rússia avança a uma taxa de entre 15 e 70 metros, ou cerca de 49,2 a 229,6 pés por dia. Você pode percorrer essa distância apenas para chegar à calçada da sua casa. Isso mostra que as forças da Rússia avançam lentamente, longe de uma vitória. Derrota inevitável e devastadora parece mais adequado. A Rússia está pagando um preço enorme por esses ganhos insignificantes, como você vai descobrir se continuar assistindo ao vídeo. Antes de abordar o tema, é importante analisar o relatório do CSIS e suas implicações para o ritmo do avanço russo nos territórios conquistados. Os últimos 2 anos foram especialmente sombrios para o avanço da Rússia. Após a queda de Avdiivka, em Donetsk, em fevereiro de 2024, a Rússia achava que teria todo o ímpeto e avançaria por Donetsk como quisesse. Tudo o que estava em seu caminho era a cidade de Pokrovsk, que havia se estabelecido como o principal centro logístico e de transporte da Ucrânia. Em Donetsk e em toda a frente leste, tudo o que a Rússia teria que fazer era uma viagem. O alvo, Pokrovsk, foi bombardeado quase desde o momento em que Avdiivka caiu. Bombas planadoras atingiram a cidade, destruindo seus prédios e apagando o que restava do antigo assentamento. A Rússia usou drones de longo alcance e FPV para aproximar tropas de Pokrovsk. Quando os soldados estavam perto da cidade, iniciou-se o bombardeio de artilharia e os ataques da infantaria. É a tática padrão russa, sobrecarregar o inimigo com equipamentos e mão de obra, e a Rússia vencerá no final. Só que a Rússia ainda não venceu. Como observa o CSIS, a Rússia conseguiu avançar pouco menos de 50 quilômetros, ou cerca de 31 milhas na direção de Pokrovsk, desde a queda de Avdiivka, em janeiro de 2026. Isso resulta no ritmo glacial de 70 metros por dia que mencionamos anteriormente. Isso significa que a Rússia levou quase 2 anos para conquistar o controle parcial de Pokrovsk. E dizemos parcial porque a Ucrânia ainda está defendendo a parte norte da cidade. Então pode levar muitas semanas ou até meses antes que Pokrovsk finalmente caia, supondo que caia de fato. Esse fracasso russo em tomar cidades e assentamentos importantes não se limita a Pokrovsk. Pegue o assentamento de Chazivyar, por exemplo, muito menor do que Pokrovsk. Chazivyar é outro dos pontos defensivos da Ucrânia. A Rússia voltou sua atenção para o assentamento em fevereiro de 2024 depois de reivindicar Bakhmut em maio do ano anterior, e chegou a afirmar ter capturado o assentamento tão recentemente quanto julho de 2025. A Ucrânia seguia lutando quando isso foi dito e continua lutando. O avanço russo em direção a Chazivyar é ainda mais lento que em Pokrovsk. Em seu relatório sobre o artigo do CSIS, a United 44 Media afirma que as forças russas avançaram cerca de 10 quilômetros ou aproximadamente 6,2 milhas em seus 2 anos tentando tomar Chazivyar. Esse ritmo define o limite inferior das estimativas diárias que destacamos antes como principal número, só 15 metros por dia. Em todas as partes das linhas de combate onde a Rússia está tentando avançar o mais rápido possível, você pode ver esse tipo de fracasso no setor de Kupiansk, que fica em Kharkiv. A Rússia conseguiu avançar apenas 9,5 quilômetros, ou cerca de 5,9 milhas, desde meados de novembro de 2024, o que equivale a um avanço médio diário de apenas 23 metros, ou pouco mais de 75 pés. A Rússia disse ter capturado Kupiansk. Assim como na suposta tomada de Chazivyar, há um motivo para isso, que será revelado mais adiante no vídeo. O único ponto positivo para a Rússia é que ela conseguiu avançar rapidamente em suas tentativas de tomar a cidade de Ruliapola, que fica no oblast de Zaporizhia. Lá,
as forças russas conseguiram avançar 18,5 quilômetros, ou cerca de 11,5 milhas, a uma taxa de 297 metros, ou 974 pés por dia. Depois de ver o que ocorre em outras partes da Ucrânia, a Rússia deve questionar por quanto tempo manterá esse ritmo em Ruliapola, antes que a Ucrânia implemente defesas como nas outras 3 regiões citadas. Agora, vamos aos números realmente interessantes. Como o avanço da Rússia se compara ao que vimos em outras guerras e batalhas ao longo do último século, como mencionamos anteriormente, as ofensivas russas em andamento. Além disso, em Ruliapola, o avanço é de apenas 15 a 70 metros por dia, variando conforme o setor. Isso é pior do que a taxa observada durante a desgastante e terrível Batalha do Somme, que pelo menos viu as tropas combinadas do Reino Unido e da França avançarem 80 metros ou cerca de 260 pés por dia. Essa batalha foi uma das mais sangrentas de toda a Primeira Guerra Mundial, a ponto de o Reino Unido ter sofrido 57 mil baixas em um único dia, em 1º de julho de 1916. As coisas não chegaram a esse ponto para a Rússia. Porém, seu avanço lento é considerado ainda pior do que em batalhas de guerra de trincheiras, onde soldados morriam tentando cruzar a terra de ninguém. Após o cerco de Leningrado na Segunda Guerra Mundial, a Rússia avançou muito mais rápido, com média diária de cerca de 1 quilômetro, segundo o CSS. Na Batalha da Galícia durante a Primeira Guerra Mundial, a Rússia conseguiu atingir uma taxa de avanço de 1,58 quilômetros ou pouco menos de 1 milha por dia. Novamente, essas foram batalhas exaustivas com taxas de baixas enormes, e a Rússia está avançando muito mais devagar do que as tropas em qualquer uma delas. Mas aqui está o detalhe: mais um lote de ovos na cara de Putin. Quando a Ucrânia contra-invadiu o oblast russo de Kursk, seus soldados conseguiram avançar a uma taxa de 1,25 quilômetros ou cerca de 0,77 milhas por dia. Isso é mais rápido do que a Rússia avançou em qualquer frente importante na Ucrânia, exceto nos primeiros dias da invasão, quando tomou grandes áreas em Kharkiv, Luhansk, Donetsk e outras regiões. Desde então, a Rússia avança lentamente em direção ao objetivo. Uma tartaruga militar gigante é tão inútil quanto os tanques que levam o mesmo nome, que estão carregados com uma mistura de defesas numa tentativa desesperada de protegê-los dos drones ucranianos. Esses tanques tartaruga raramente chegam a algum lugar. E parece que o mesmo pode ser dito das forças avançadas da Rússia. Ampliando a visão, o CSIS relata que a Rússia conseguiu tomar completamente cerca de 75 mil quilômetros quadrados, ou cerca de 28.950 milhas quadradas da Ucrânia, desde que Vladimir Putin iniciou sua invasão sangrenta em fevereiro de 2022. Em termos de ocupação e controle, o número é um pouco maior, 120 mil quilômetros quadrados ou pouco mais de 46.300 milhas quadradas, o que representa aproximadamente 20% da Ucrânia. Esse território inclui a Península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, e partes do Donbass, ocupadas nesse período. O número inicialmente impressiona, mas perde impacto ao considerar o total de território capturado pela Rússia nos últimos 2 anos. Em 2024, a Rússia ocupou apenas 3.604 quilômetros quadrados, ou 1.391 milhas quadradas da Ucrânia. Em 2025, o número foi maior, chegando a 4.831 quilômetros quadrados, ou 1.865 milhas quadradas. Mas isso foi o que a Rússia obteve após uma grande ofensiva de verão que deveria encerrar uma guerra sem fim à vista. Afirmamos no vídeo que estamos analisando o colapso militar. Esses ganhos patéticos, considerando o tamanho e a força do exército russo, mostram que as forças de Putin são incapazes de obter avanços reais. E os poucos avanços que estão conseguindo, por mais insignificantes que sejam, estão custando um preço que a Rússia não pode suportar por muito mais tempo. Esse preço, por si só, muda tudo para Putin. Mas antes de falarmos sobre isso, você está assistindo ao The Military Show, e agora é o momento perfeito para se inscrever e garantir que não vai perder vídeos como este no futuro. O avanço lento da Rússia seria justificável se Putin ordenasse recuos e atacasse a Ucrânia apenas quando surgissem oportunidades. Assim, a Rússia ainda seria uma tartaruga, talvez como a da fábula, devagar e sempre vence a corrida. Essa seria a teoria, mas você já sabe o que vamos dizer. A estratégia da Rússia na Ucrânia não é ponderada nem cuidadosa. A Rússia perdeu soldados em um ritmo que ninguém poderia ter imaginado quando Putin lançou sua invasão. O CSIS estima que a Rússia perdeu 1,2 milhão de soldados por morte, ferimentos, captura ou simplesmente desaparecimento desde fevereiro de 2022.
Isso está de acordo com as estimativas do Ministério das Finanças da Ucrânia, que aponta cerca de 1,236 milhão de soldados russos. 2025 foi um ano particularmente prejudicial para a Rússia, já que o CSIS relata que ela perdeu 415 mil soldados, criando uma taxa mensal de baixas de 35 mil. O cenário pode piorar para a Rússia após o relato do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, no fim do ano. Zelensky disse que a Ucrânia conseguiu 35 mil eliminações não baixas das forças russas em dezembro de 2025. Se você adicionar outras baixas a esse número, terá uma taxa mensal muito maior do que a estimativa do CSIS, e uma taxa que pode facilmente fazer as baixas da Rússia ultrapassarem 500 mil em 2026, assumindo que a Ucrânia consiga manter sua defesa. Vamos deixar o CIS contextualizar isso. Segundo o CIS, nenhuma grande potência teve baixas ou fatalidades parecidas em guerras desde a Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, os números de baixas e fatalidades dos Estados Unidos em campo de batalha são significativamente menores, com os Estados Unidos sofrendo 54.487 mortes em combate durante a Guerra da Coreia, 47.434 mortes durante a Guerra do Vietnã e 149 mortes durante a Guerra do Golfo de 1990 a 1991. 2.465 mortes no Afeganistão durante a Operação Liberdade Duradoura e a Operação Sentinela da Liberdade, e 4.432 mortes no Iraque durante a Operação Liberdade Iraquiana. Independentemente do sucesso das campanhas, a Rússia pode chegar a perder, em um mês, tantos soldados quanto os Estados Unidos perderam em toda a Guerra da Coreia. O histórico de Putin na Ucrânia não se compara bem às conquistas militares russas desde a Segunda Guerra Mundial. Atualmente, as estimativas do CSIS para as fatalidades russas no campo de batalha, entre 275 mil e 325 mil, são 11 vezes maiores do que as registradas durante as duas guerras da Chechênia, que ocorreram nas décadas de 1990 e 2000, e 17 vezes maiores que as registradas pela antiga União Soviética no Afeganistão nos anos 1980. Parece que Putin tenta bater um recorde, e o prêmio pelos avanços mais lentos e caros vai para a Rússia. Para agravar a situação da Rússia, ela não causa baixas como as que a Ucrânia impõe às forças de Putin. Isso parece óbvio, pois um avanço lento indica que a Rússia não elimina muitos soldados ucranianos. Ainda assim, as proporções tornam a leitura interessante. De acordo com o CSIS, a Ucrânia provavelmente sofreu entre 500 mil e 600 mil baixas desde fevereiro de 2022, o que é menos da metade do número de baixas da Rússia. Esses números nos dão uma proporção que fica entre 2:1 e 2,5:1 de baixas russas em comparação com as baixas ucranianas. Já te bombardeamos com um monte de estatísticas até agora neste vídeo. Agora vamos entrar no que tudo isso significa para a Rússia no contexto de 2026 e do futuro da guerra na Ucrânia. O que vemos primeiro é o impacto da estratégia de atrito da Rússia. A Rússia sempre explorou sua superioridade numérica nas guerras que travou. Putin segue o antigo manual soviético de lançar corpos sobre um problema até que ele suma. Soldados, mísseis, drones, artilharia, bombas, tanques e outros recursos russos na Ucrânia visam desgastar as defesas ucranianas. Ou seja, a taxa de avanço da Rússia nunca seria rápida. O esperado era que a Rússia fosse contida pelas fortificações ucranianas, com atrasos compensados por avanços rápidos. Uma vez que as forças russas romperam, claro, não vimos isso acontecer, e como observa o Kyiv Post, a defesa da Ucrânia tem sido tão forte que mesmo as poucas adaptações táticas que a Rússia fez em sua estratégia de atrito não resultaram nos tipos de avanços que Putin precisa. A linha de frente da Ucrânia não está desmoronando. Cada envio de soldados e equipamentos russos só mostra que a própria linha de frente da Rússia está se destruindo. Vemos isso nas grandes perdas de equipamentos militares russos junto ao sangue derramado na guerra de Putin. O Ministério das Finanças da Ucrânia afirma que a estratégia da Rússia já lhe custou mais de 11.600 tanques, mais de 23.950 veículos blindados, cerca de 36.730 unidades de artilharia, bem mais de 118 mil drones e muitos milhares de outras peças de equipamento. A lógica mostra que essas perdas são insustentáveis, especialmente se a Rússia quiser avançar de fato.
Os ataques estão ficando mais fracos porque os blindados da Rússia estão desaparecendo e seus veteranos estão morrendo, sendo substituídos apenas por novos recrutas que morrem muito mais rápido. Esses não são os únicos custos da Rússia, mas falaremos do segundo tipo em breve. Antes disso, vamos voltar a algo que mencionamos anteriormente no vídeo. Dissemos que havia um motivo pelo qual a Rússia estava alegando ter capturado assentamentos, onde as batalhas claramente ainda estão acontecendo. E esse motivo é que a Rússia está tentando se posicionar como o país que tem todo o impulso na guerra. Um país com todas as cartas na mão consegue negociar melhores acordos de paz nas conversas entre Ucrânia e Rússia, que duram cerca de um ano. A nova voz da Ucrânia destacou isso ao noticiar a falsa alegação da Rússia de ter capturado Kupiansk. Ela citou um relatório do Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, que afirmou que o Kremlin tenta criar uma realidade alternativa na guerra para pressionar os ETSPBCE a favorecerem a Rússia nas negociações de paz. É uma lógica simples. Se a Rússia convencer as pessoas certas de que várias cidades estão caindo, pode levá-las a pressionar a Ucrânia a ceder territórios ocupados para encerrar a guerra. Todos os dados do CSIS que mostramos neste vídeo desmascaram a cortina de fumaça criada pela Rússia. Se acha que isso impedirá a Rússia de espalhar mentiras, está enganado. Putin nunca deixou algo tão insignificante quanto a verdade atrapalhar o que ele quer. O que significa que a Rússia ainda está fazendo afirmações que não pode comprovar. Em 27 de janeiro, Valery Gerasimov, chefe do Estado-Maior da Rússia, declarou que o país tomou Kupiansk, em Kharkiv. Não tomou. Segundo o The New Voice of Ukraine, as forças russas permanecem a pelo menos 10 quilômetros, 6,2 milhas desse assentamento. O general afirmou no mesmo dia que as forças russas avançam em quase todas as direções. Gerasimov disse que a Rússia tomou 17 assentamentos ucranianos e cerca de 500 quilômetros quadrados, ou aproximadamente 193 milhas de território desde 1º de janeiro. Novamente, isso não aconteceu. O ISW afirma que os ganhos reais da Rússia são pouco mais da metade do que foi declarado por Gerasimov, chegando a 265,45 quilômetros quadrados, ou pouco mais de 102 milhas quadradas para o período em questão. Isso é mentira atrás de mentira atrás de mentira, e tudo foi desmascarado pelo CSIS e suas revelações. Não surpreende que o Kremlin espalhe essas histórias falsas. Dissemos antes que a Rússia paga um preço além do sangue e do material militar. Dinheiro direto também é uma questão enorme, com cada dia que passa da Rússia fazendo ganhos quase inexistentes, impondo um enorme custo à economia do país. O CSIS destaca os pontos negativos em 2025. O setor de manufatura da Rússia sofreu 7 meses consecutivos de contração. Os níveis de produção do país foram ainda piores, 10 meses consecutivos de contração em 12. A inflação segue alta na Rússia, acompanhada por queda na demanda do consumidor, o que resulta em novas reduções na manufatura. O crescimento econômico que a Rússia demonstrava no início da guerra desacelerou drasticamente. Em 2025, o Produto Interno Bruto Real da Rússia, ou PIB, foi de 0,6% após um ano em que houve um crescimento de 4,3%. E para 2026, o Fundo Monetário Internacional projetou um crescimento de 0,8% para a Rússia, um percentual que foi revisado para baixo em relação ao 1% que a organização havia previsto anteriormente. Some isso aos problemas de capital causados pela queda nas receitas do petróleo, falta de investimento estrangeiro e poucos empréstimos internacionais, e a decisão míope de Putin de destinar metade do orçamento russo ao setor militar. Isso cria um barril de pólvora sobre outros prestes a explodir. Então, o que resta para a Rússia? Armas nucleares e um grande exército, basicamente isso, já que está ficando sem dinheiro, não tem inovação e seu grande exército está cada vez mais sem pessoas com conhecimento real ou habilidades de combate, porque essas pessoas foram mortas. A Rússia está em declínio e seus pequenos avanços na Ucrânia só revelaram o que Putin tenta esconder há anos. Isso deve ter feito o presidente da Rússia se questionar. Se não tivesse invadido a Ucrânia, ainda poderia fingir que a Rússia é um dos países mais fortes do mundo. Agora é tarde para responder, restando a Putin só um futuro com os mesmos ganhos pequenos e grandes perdas vistos desde 2024. A Ucrânia reverteu o modo russo de guerra, e agora a batalha de desgaste favorece os ucranianos. Putin só espera que os aliados ocidentais da Ucrânia desistam antes do colapso de seu exército. Putin faz sua jogada final. Descubra o que é e por que vai fracassar em nosso vídeo.
Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais sobre a verdade por trás das mentiras da Rússia. Obrigado por assistir.